Assista agora o programa da Casa da Bênção. Venha com sua família receber as bênçãos de Deus para a sua vida. Abram a Bíblia de vocês. 1 Pedro capítulo 5. Olha como ele fala aos presbíteros que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Mas missionário aí, ele estava falando aos presbíteros, aos pregadores, aos líderes. Mas todos nós, no mundo espiritual, em parte pregamos e em parte profetizamos. Queiram ou não queira, todos nós somos presbíteros. Todos nós temos um chamado. Os pastores têm um chamado, os missionários têm um chamado, os levitas têm um chamado, até estes rapazes que filmam aqui têm um chamado para serem presbíteros da filmagem. Todos nós temos um compromisso diante de Deus. Então ele fala aos presbíteros, porque ele era presbítero. Ele era diácono, ele era obreiro, ele era pastor, ele era membro, ele era ovelha, ele era tudo de bom para a perfeição dos santos. Aos presbíteros, como eu, ele estava dizendo isso, ele estava pedindo para alguém escrever, ele estava preocupado com a igreja do século 20, do século 21, ele nem sabia que iria existir tantos séculos, mas o espírito visionário estava sobre ele. Levante a sua mão, fale comigo: a promessa de Deus é para mim, para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos, para os meus tataranetos, até a 4ª geração. A obra que nós fazemos é para hoje e para amanhã, porque o nosso Deus é o Deus de amanhã também. Isso é forte, irmãos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Agora vejam, isso não faz parte do nosso altar. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A herança de Deus para nós é só para a salvação. Mas a herança de Deus voltará um dia para Ele. E como diz, servindo de exemplo ao rebanho. Olha que palavra. O exemplo do rebanho. Você, eu, nós, temos que ser o exemplo do rebanho que serve em nossa congregação e a todos os demais rebanhos que existem. Aí vejam o 4. E quando aparecer, olha como ele acreditava, hein? O sumo pastor, o supremo, alcançareis a incorruptível coroa de glória.
Levante a mão, fala: eu alcançarei. Eu vou vigiar para ninguém tomar a minha coroa. Eu alcançarei. Eu alcançarei. Eu alcançarei. Eu alcançarei a coroa da glória. Olá, Salvador, meu nome é Almir Barreto. Eu quero convidar você que é jovem, de todo o estado da Bahia, do Recôncavo Baiano, para estar conosco na grande convenção de jovem que se dará agora no dia 18, 19 e 20 de outubro. Isso mesmo, nosso tema é adoração que cura e louvor que liberta. Um beijão, Salvador! Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Disse Jesus: tomai e bebei. Este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Em memória à morte dele que nos trouxe a vida. Noiva do Cordeiro, filhos e filhas, servos e servas. Podem participar do sangue de Jesus. Podem beber.